E aí, meu povo lindo, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Beco do Nerd. Eu sou o Edu Pareira e é um prazer poder te receber aqui. Galera, me corrijam se eu estiver falando alguma mentira aqui, mas eu tenho certeza, cara, que em algum dia da vida de vocês já devem ter reclamado aí na internet ou até conversado com os amigos de vocês sobre como alguns mangás que vocês gostam receberam adaptações horríveis para anime. É ou não é? E os motivos para isso são vários, né? Na maior parte das vezes, os caras ou eles acabam cortando muita coisa ou eles alteram muita coisa em relação ao material original. E em alguns casos, os estúdios fazem um trabalho tão meia boca que as cenas que eram para ser incríveis, cara, acabam tendo um efeito totalmente oposto. Um outro problema que costumava ser muito recorrente dentro da indústria até poucos anos atrás é que muitas obras acabavam recebendo adaptações em anime quando o mangá estava em estágios relativamente iniciais de publicação. E por não ter material suficiente para uma ou duas temporadas inteiras, os produtores acabavam criando um final original para o anime. E aí, em muitos desses casos, esses animes nunca mais tiveram continuação. E é para resolver esse tipo de problema que surgiram os remakes. Felizmente, de uns bons anos pra cá, os remakes têm se tornado cada vez mais populares e eles já provaram que eles podem transformar um anime flopado em um grande sucesso, tal como aconteceu no caso de Fruits Basket, por exemplo. E nesse vídeo eu separei uma listinha de 7 animes que poderiam ficar incríveis se tivessem remake. Então já deixa um like no vídeo e clica no botão de hypar se você tiver no celular para ajudar a elevar o cosmo do canal. E agora bora lá começar esse top 7. Número 7. Bleach. Assim como Naruto e One Piece, Bleach é conhecido como um dos 3 maiores shonens de todos os tempos. O anime original de Bleach teve a sua estreia em 2004 e foi exibido até 2012. E aí, depois de um hiato de 10 anos, a franquia voltou para finalizar a história com a temporada da Guerra de 1000 Anos, apresentando uma animação de cair o queixo. E por causa disso, os fãs ficaram com muita vontade de ver algumas das lutas clássicas do anime com esse mesmo nível de animação. E aí essa galera começou a se mobilizar para pedir esse remake do anime clássico. O que eu acho, cara, que seria uma jogada de mestre por parte do estúdio, porque eles podiam aproveitar e arrancar esse monte de filler que tem, fazer um negócio ali mais objetivo, mais centrado e com maior qualidade. Só que até agora não houve resposta por parte do estúdio. E assim, eu acho que é difícil dizer se um remake desse nível seria financeiramente viável para eles. Mas seja como for, eu acho que Bleach precisa ter no mínimo um remaster. O anime clássico de Yu-Gi-Oh! Teve, o Naruto teve. Então eu acho que todo mundo concorda que assistir anime em 720p em 2025 não dá, né? Além disso, o anime ia ficar muito mais acessível para as novas gerações. Número 6. Tokyo Ghoul. A história de Tokyo Ghoul se passa em uma sociedade do mundo moderno em que os humanos convivem sem saber com monstros chamados ghouls, que são criaturas que se alimentam de carne humana. E o protagonista é o Kaneki, um estudante universitário que é atacado por uma mulher misteriosa que na verdade era um ghoul. E o coitado até consegue sobreviver ao ataque. O problema é que depois ele descobre que fizeram uma cirurgia nele lá que transformou ele em um meio ghoul. E a partir disso, ele precisa se adaptar à sua nova realidade e manter seu segredo oculto para poder continuar convivendo com os humanos. Esse anime fez um grande sucesso com as 2 primeiras temporadas, o que alavancou pra caramba a popularidade da franquia. Mas o problema de verdade veio com a adaptação de Tokyo Ghoul RE. Muitos fãs ficaram descontentes, alegando que ele dali pra frente o negócio ficou extremamente rushado e que muita coisa importante ou foi cortada ou foi alterada em relação ao mangá. E teve muita gente que reclamou porque a transição da segunda para a terceira temporada ficou meio confusa, justamente por eles terem cortado certas cenas. E de fato, do jeito que eles fizeram, ficou mesmo. Porque aí, a terceira temporada começa com um monte de personagens que você não sabe quem são. O Kaneki já não é mais o Kaneki porque ele criou outra personalidade, por aí vai. Então, o remake aqui viria muito a calhar para poder desenvolver a história com mais detalhes e resolver esses problemas de continuidade também. Número 5. Soul Eater. Soul Eater é um mangá criado pelo Atsushi Okubo, o mesmo autor de Enen no Shoboutai, ou Fire Force como também é conhecido. A história se passa em uma escola fictícia chamada Shibusen, localizada no estado americano de Nevada e criada para treinar artesãos e armas para eliminar os ovos de Kishins, que são seres que devoram a alma de humanos para se tornarem mais poderosos, e as bruxas que vivem aterrorizando o mundo.
A maioria dos fãs, e ó, eu vou me incluir nessa também, consideram o anime de Soul Eater muito bom. O problema, cara, é que lá na época que ele saiu, o mangá ainda tava rolando. E como ainda não tinha material suficiente para concluir a temporada, a produção do anime acabou decidindo alterar o roteiro da história ali, um pouco mais da metade do anime pra frente, para poder fazer um final fechado. Ou seja, esse é o típico caso em que o anime veio de forma muito precoce e acabou sendo vítima do próprio sucesso. Mas felizmente a maré tá começando a virar a favor de Soul Eater. E isso porque a terceira temporada de Enen no Shoubotai vai concluir a história. E tendo em vista que essa obra fez muito sucesso e que ela tem uma conexão direta com Soul Eater, o remake poderia não apenas adaptar todo o mangá, mas também teria a chance perfeita para expandir o final de forma que ele fizesse algum tipo de referência a Enen no Shoubotai. O que com certeza faria os fãs pularem de alegria. Número 4. Claymore. O enredo se desenrola em um mundo medieval obscuro onde existem monstros chamados de Yomas, que se alimentam de humanos e são capazes de mudar de forma. E para salvar a humanidade desse mal, uma organização transformou diversas mulheres em guerreiras capazes de usar as mesmas habilidades que os Yomas. O anime de Claymore teve uma única temporada de 26 episódios que estreou lá em 2007, e esse aqui sofreu do mesmo mal que Soul Eater. Só que nesse caso, os produtores resolveram deixar um final bem aberto que era para ter continuação mesmo. O único problema é que ela nunca aconteceu. Nem mesmo após o término do mangá lá em 2014. Não, e o mais bizarro é que a editora de Claymore lá no Japão chegou a fazer uma campanha online para ver se compensava produzir uma segunda temporada. E aí eles estabeleceram uma meta lá de 150 mil assinaturas que deveria ser alcançada ao longo de 3 meses. E no final das contas eles conseguiram um pouco mais de 386 mil. Mas ainda assim a segunda temporada nunca aconteceu. Só que recentemente foi anunciado o projeto de um live action da franquia pelo mesmo cara que foi o produtor executivo daquele filme horrível de Death Note que foi feito pela Netflix. E o duro é que se esse negócio flopar, as chances de um remake do anime diminuem consideravelmente, porque a verdade é uma só, galera. Ninguém vai querer investir em uma franquia que não consegue fazer dinheiro, né? Mas com o nome da franquia em evidência de novo, depois de tanto tempo, quem sabe o autor e os estúdios não se animam para finalmente fazer um remake de respeito e adaptar o resto da história. Número 3. Rosario to Vampire. Cara, o que aconteceu com essa obra foi um negócio totalmente bizarro. Rosario to Vampire acompanha o protagonista Tsukuni Aono, um garoto comum que não conseguiu entrar no ensino médio porque ele tinha notas muito ruins. Só que aí, o pai dele consegue um convite para ele ingressar na Academia Yokai, uma escola misteriosa com moradia e tudo. Só que o problema é que essa escola é só para monstros e seres sobrenaturais. E aí o Tsukuni tenta esconder de todo mundo que ele é humano e acaba fazendo amizade com várias garotas por lá, e a história vai se desenrolando a partir disso. E é aí que tá o pulo do gato, porque apesar de ser um shonen do estilo harem, o mangá foca muito mais em amadurecimento dos personagens e em questões como a xenofobia, o preconceito e a intolerância. Além disso, a história vai mostrando ali tal como é possível superar essas coisas. Já no anime o negócio virou a zona total. Os caras alteraram o tom da história para basicamente fazer um anime de fanservice para vender bonequinha das personagens seminuas. E a primeira temporada até que vai de boa, porque ela foca em apresentar de uma forma divertida a relação das personagens com o protagonista e tal, coisa que o mangá também faz no começo. Mas na segunda os caras perderam a mão total. Eles deixaram o objetivo do enredo totalmente de lado e só focaram no fanservice mesmo. E cara, isso me dá muita dó, porque se vocês lerem o mangá, vocês vão ver que é uma outra história. Inclusive tem umas lutas super bem trabalhadas lá. Então um remake nos padrões de hoje e seguindo fielmente o mangá, poderia fazer esse anime ter um reconhecimento decente que ele nunca teve. Número 2. Katekyo Hitman Reborn. Ah, esse aqui o buraco é um pouco mais embaixo, porque o anime de Katekyo teve muitos problemas, galera. E o primeiríssimo e menos problemático deles foi o timing, galera, porque como ele estreou lá em 2006, ele acabou perdendo um pouco daquela hype, daquela popularidade que Naruto e One Piece causaram lá no começo dos anos 2000. E aí, depois de 203 episódios e um OVA, ele foi encerrado lá em 2010. E por ele ter acabado justamente nesse ano, ele acabou perdendo toda a onda de popularidade que Dragon Ball Super causou lá em 2015. Só que o maior problema dessa obra veio do mangá dela, porque apesar de fazer muito mais sucesso no Japão do que no resto do mundo,
o mangá começou a ter um grande declínio a partir do volume 8, que é onde a obra começa a se transformar só num shonen de luta e mais nada. E isso fez com que Reborn ficasse com uma identidade meio confusa, porque a princípio era uma história focada mais em zoeira e tal. E aí do nada o autor mudou o tom do negócio e passou a focar só em luta. Dá até a impressão que o cara desistiu da ideia inicial que ele tinha para esse mangá para começar a seguir a tendência dos animes grandes da época, que eram Naruto, Bleach e One Piece. E o anime por sua vez também deu suas cagadinhas. Muitos fãs e veículos de mídia comentaram que o anime estragou muito o começo da história, que é considerado por muitos como a melhor parte da série. Sendo assim, um remake seria ótimo não só para atualizar a qualidade da animação, mas também para acertar o tom da história e melhorar alguns elementos dentro dela. Número 1. Toriko. Cara, Toriko é uma obra que tinha a promessa de ser um shonen tão grande quanto Dragon Ball e One Piece. Inclusive, lá em 2013 foi feito um especial de crossover entre Dragon Ball, One Piece e Toriko, onde os 3 protagonistas acabam se enfrentando em um torneio de artes marciais, mas depois se unem para enfrentar lá uma ameaça de um monstro gigante. Só que mesmo tendo a ajuda do Goku e do Luffy, Toriko infelizmente só conseguiu ter um sucesso temporário. E o maior motivo disso é que além do anime não ter adaptado muito bem o material original, ele também censurou muita coisa, o que acabou descaracterizando a obra. E cara, não são poucos os casos de animes aí que floparam por causa de censura. Então não adianta os caras picotarem tudo, inverter o tom da história e perder a essência do negócio no processo. Bom, e aí com o passar do tempo, a série acabou inevitavelmente caindo no esquecimento. E além dos motivos que eu acabei de citar aqui, isso aconteceu simplesmente porque os caras não souberam capitalizar em cima de toda a hype inicial que o negócio teve. E nesse caso em especial, um remake poderia trazer a franquia de volta para os holofotes e de fato conseguir explorar o potencial que ela tem. Cara, tem muitos mangás que tiveram histórias bizarras quando foi decidido que eles teriam adaptação para anime. E nesse vídeo eu quis trazer alguns desses casos para vocês, mas é claro que tem vários. E é por isso mesmo que eu quero saber quais animes você acha que realmente precisavam de um remake. Comenta aí se você gosta de trocar ideias sobre esse assunto, que aí eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo trazendo outros animes pra gente comentar. Então já aproveita e se inscreve no canal, dá um like e hype o vídeo se você tiver no celular pra dar aquela força que ajuda pra caramba a motivar o nosso trabalho. E ó, foi massa demais passar esse tempo aqui contigo. Te agradeço de coração e espero que você tenha uma semana incrível pela frente. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!